Eu quero encorajar vocês com o seguinte tema: como vencer a tentação. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, batismo de Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 16. Mateus 3, 16 até o verso 11 do capítulo 4. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: "Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra." Jesus respondeu: "As Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus." Em seguida, o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. "Eu lhe darei tudo isso", declarou, "basta ajoelhar-se e adorar-me." "Saia daqui, Satanás", disse Jesus, "pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Você deve ter provado dessa amarga experiência. Às vezes, logo depois de um grande momento de alegria espiritual, nós somos lançados em profunda provação. Você já experimentou isso? Após o pico, o vale, após a luz, a escuridão. É um movimento estranho, por vezes amargo, mas muito comum na vida, também na vida cristã. Em Mateus 3, Jesus está nas águas do Jordão. Os céus se abrem. O Espírito desce como pomba. O Pai declara com voz clara e amorosa: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." Observe, Jesus está no cume, no topo, no pico da aprovação divina. Mas logo em seguida, Mateus nos diz, capítulo 4, verso 1, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dos céus abertos ao chão seco do deserto. Da voz do Pai ao sussurro do tentador, do batismo à batalha. Por que Deus faz isso? O que há nesse movimento do céu ao deserto? Por fim,
mas não menos importante, como vencer o tentador. Jesus, ele desce as águas do Jordão. Mateus 3, versos 13, 14 e 15, nos mostram que era necessário que Jesus fosse batizado. Por que era necessário que ele fosse batizado? Afinal, ele jamais pecou. Ele não teve pecado. Era necessário que Jesus batizasse, não por ter pecado ou para ter, de algum modo, suas impurezas purificadas. Era necessário que Jesus fosse batizado porque ele veio tomar o lugar dos pecadores. Aquele que não conheceu pecado se apresenta entre os arrependidos. Não para confessar faltas, mas para assumir a causa daqueles que ele veio redimir. Portanto, o batismo do Senhor não foi simbólico apenas, foi substitutivo desde o início. Deus requereu que o Filho se identificasse com os pecados daqueles que ele veio para salvar, morrendo no lugar deles. E ali nas margens do Jordão, o Filho eterno de Deus se submete e o Pai se revela. E nesse ato de entrega, Deus estabelece publicamente Jesus como Salvador prometido e como o exemplo perfeito de obediência. Aquilo que João Batista pregava, ou seja, arrependimento e fé, seria agora incorporado na prática pelo próprio Messias. Ele pregaria arrependimento e fé. E assim como Jesus, o Messias, foi batizado, identificando-se com aqueles os quais ele veio buscar e salvar, Deus requer que, assim como o Filho eterno de Deus foi batizado, todo pecador arrependido professe publicamente seu arrependimento e fé no Salvador através das águas do batismo. Mais que isso, quando Jesus se submete ao batismo de João Batista, Jesus estava afirmando que a mensagem proclamada por aquele profeta era verdadeira. Sim, o reino dos céus havia chegado. Sim, o arrependimento era urgente. E entrar nesse reino exigia um coração quebrantado diante de Deus. O que João pregava, Deus havia ordenado e Jesus autenticou ao ser batizado por João. E ali no Jordão, naquele momento de obediência visível do Filho ao Pai, Deus revela a sua aprovação explícita em relação ao Filho. O céu se abre, o Espírito desce, a voz do Pai ecoa: este é meu Filho amado que me dá grande alegria. Mateus 3,16. É uma declaração solene. Jesus está pronto, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o agradável do Pai, o Cordeiro perfeito, sem mácula. Agora vejam o sinal. O Espírito desce em forma de pomba. Mateus 3,16. O Espírito não desce como vento, não desce como fogo, mas como pomba. Essa, a propósito, foi a única vez em toda a Bíblia em que o Espírito Santo foi representado assim. E não é acidental. Porque a pomba, para a mente judaica daquele tempo, era um símbolo de sacrifício. Os ricos sacrificavam bois. Os de classe média levavam cordeiros. Mas os pobres, os mais humildes do povo, só podiam e só conseguiam comprar para oferecer pombas.
Jesus é o sacrifício acessível. Jesus é o Salvador que se entrega por todos, inclusive por aqueles que são os mais esquecidos da sociedade. Além disso, a pomba fala de candura, fala de pureza, fala de graciosidade. O Espírito de Deus não desce sobre o Filho eterno de Deus com violência, mas com beleza. Não vem com estrondo, mas com ternura. O Filho eterno de Deus, que será esmagado pelo pecado na cruz, é o mesmo que foi ungido com o Espírito da paz. Mas vejam também o seguinte: no batismo de Jesus, Deus se revela trino, Pai, Filho e Espírito. O Filho obediente, o Espírito descendo para ungí-lo. A quem chame a experiência do batismo de Jesus com a descida do Espírito na forma de pomba como sendo a coroação do rei. E o Pai falando que o ama como a si próprio. A missão, portanto, a missão de buscar e salvar os perdidos começa com a presença da Trindade Santa. E será executada pela mesma Trindade Santa até o fim. O amor do Pai, a graça do Filho e a aplicação do Espírito. Mas logo após esse momento de glória vem o deserto. Eu nunca me esqueci, o pastor que me batizou, ele disse assim: depois do seu batismo, prepare-se, tentações virão. Eu não acreditei. E vieram. Sempre vem. O texto diz em Mateus 4, verso 1, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Note bem. Note quem leva Jesus ao deserto. Não é o diabo. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu como pomba no Jordão, agora conduz o Filho à sequidão, à solidão, à provação. Oh, meus irmãos, o deserto nunca é um acidente, é agendamento divino. Nunca é um acidente. O Filho amado, aprovado publicamente, é levado à prova. E isso nos ensina algo crucial. Ser aprovado por Deus não nos isenta das provações. Como ouvimos nesta manhã do testemunho da Paloma. Tanta provação pela qual passou e ela achando: Deus não me ama, Deus me abandonou. Mas veja, Paloma, veja, meus irmãos, ser aprovado por Deus não nos isenta de um câncer no cérebro. Não nos isenta. Não isentou o próprio Filho eterno de Deus. O que a aprovação de Deus faz é nos preparar para as provações. Ser amado pelo Pai não significa evitar desertos, significa enfrentá-los com a certeza da presença do Pai e dos propósitos do Pai para o nosso sofrimento. Jesus não vai ao deserto como fugitivo, mas como nosso representante. Sabe por quê? Porque assim como Adão foi provado no jardim e falhou, assim como Israel foi testado no deserto e caiu, agora o verdadeiro filho, o segundo Adão, o verdadeiro Israel, entra no deserto para triunfar onde todos os outros caíram e nós também cairíamos. Durante 40 dias e noites, Jesus jejua.
O corpo dele enfraquece, enquanto a alma se fortalece. Porque é assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Jesus se despe de todo recurso humano para se revestir de total dependência do Pai. Ele mesmo, Jesus, dirá adiante: eu vim para fazer da minha comida a vontade do meu Pai. O jejum não é um fim em si mesmo. O jejum é uma preparação espiritual, uma declaração silenciosa. Eis o que é o jejum. É uma declaração silenciosa. Não viverei do pão, mas da palavra. E aqui repousa um mistério glorioso. O pão da vida passa fome para que nós sejamos saciados. Aquele que poderia transformar pedras em alimento, escolhe confiar no Pai. Por quê? Porque ele não veio para se servir, mas para se entregar, servindo-nos a salvação. Aquele que alimentaria multidões com pães multiplicados, agora se abstém de comer, para que em sua obediência pudesse ser o pão que desceu do céu para dar vida e comida ao mundo. Talvez você esteja num deserto, agora mesmo. Um lugar de escassez, de provação, de silêncio. Mas saiba disto: se foi o Espírito de Deus que te conduziu até este deserto, Ele também te sustentará. Mas e se foi seus próprios pecados? Ele também virá em socorro, se você se arrepender, crer e buscá-lo de todo o coração. Ele vai fortalecer você. E Ele poderá usar você para socorrer outros que estejam passando pelas mesmas provações no deserto. Deus não desperdiça desertos. Ele usa cada grão de areia para forjar fé, para purificar o coração e revelar a suficiência de Cristo. O deserto não é o fim. O deserto é o campo de batalha onde a vitória começa a ser conquistada. A vitória sobre sua própria carne, para sua santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Eu cresci bebendo água em filtro de barro. É gostosa a água do filtro de barro. E eu me lembro que a minha mãe lavava as velas do filtro com açúcar. E um dia eu não entendi aquilo e ela esfregava o açúcar nas velas. E eu falei: mãezinha, para que açúcar e não sabão? Não, sabão vai deixar gosto na água. O açúcar, você esfrega, tira a sujeira. Quantos já lavaram filtro com açúcar? Levanta a mão. Glória a Deus. Sabe por que eu lembrei disso? Porque a areia do deserto é assim, Deus pega isso e Deus lixa a gente, arrancando de nós impurezas. O deserto seco e silencioso se tornou para o Filho eterno de Deus o palco de guerra. E será assim com vocês, será assim com você, é assim com o crente. Deus nos leva para desertos, como diz Deuteronômio capítulo 8, para provar e ver o que está no nosso coração. Não desperdice o seu deserto. O tentador se aproxima de Jesus no momento mais frágil, ele com fome. E note qual é o primeiro ataque deste maligno. Verso 3. 4, verso 3. Se você é o Filho de Deus. Espera um pouco.
se você é o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir do próprio Pai: este é o meu Filho em quem eu tenho alegria eterna, infinita. Pois o diabo vira para o filho e diz: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. O diabo é mestre em fazer isso. Nem sempre o diabo vai negar o que Deus diz, mas vai distorcer. Por isso que heresia não é necessariamente apenas a negação de uma verdade, mas a distorção dela. O diabo não nega o que Deus disse no batismo de Jesus. Ele tenta semear dúvida. Dúvida. E ele vai fazer isso com você e comigo. E faz. Ele coloca dúvida. Se você é mesmo filho, como quem diz, prove que é. Peça prova ao seu pai. Deus fala, o diabo distorce. Deus afirma, o diabo coloca em dúvida. O pai afirma a identidade, o inimigo sugere que ela precisa ser validada. Validada por desempenho, hein? Transforme pedra em pão. Mas Jesus não negocia com o engano. Nenhum de nós deve. Jesus responde, e responde categoricamente: as Escrituras dizem. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Verso 4. Jesus não vence com argumentos humanos, Jesus vence com as Escrituras. 3 vezes Jesus será tentado, como lemos. E 3 vezes Jesus dirá: as Escrituras dizem. O verbo vivo combate com a palavra escrita, palavra de Deus que é espírito e vida. A letra não mata. O que mata é a lei sem o espírito. O que mata é você tentar viver por suas próprias intenções e seu próprio coração e seus próprios impulsos e tentar cumprir a lei no próprio braço. Isso mata. Mas a letra com o Espírito vivifica, porque a palavra do Senhor é Espírito e vida. Cristo não cita tradições. Cristo não recorre a experiências, ideologias ou qualquer ensinamento humano, científico. Ele se ancora na verdade imutável de Deus, as Escrituras Sagradas. Note o seguinte: a primeira tentação é sobre provisão. Transforme pedras em pães. A segunda é sobre proteção. Lance-se do templo e veja se os anjos virão em socorro. E eu não tenho tempo para ver a sutileza do diabo, porque na primeira tentação Jesus diz: as Escrituras dizem. Aí o diabo: você quer usar a Bíblia? Então agora eu vou usar. Pula do templo, porque a Bíblia fala que... E aí distorce o Salmo. E Jesus vem e diz: mas não é assim. A Bíblia não contradiz a Bíblia. A segunda tentação é sobre proteção, é colocar Deus à prova. A terceira é sobre posição. Adore-me e eu te darei os reinos. São tentações sutis, percebeu? Confiar no pão em vez do Pai. Usar Deus como escudo, ainda que por uma causa justa. Usar Deus, provar Deus, pôr Deus à prova. Buscar glória sem cruz. Mas Jesus permanece firme, porque onde Adão caiu em meio à abundância, Jesus venceu em meio à escassez. Onde Israel duvidou no deserto, Jesus confiou, cheio de fé.
onde nós tantas vezes cedemos, Jesus resistiu por nós. E ao final, o diabo deixou. Interessante. Não foi no grito, não precisou gritar com o diabo, não precisou xingar o diabo, apenas disse a verdade ao diabo. Apenas se afirmou a verdade da palavra de Deus e o diabo disse, quer saber? Mas o Evangelho de Lucas vai dizer que o diabo saiu para esperar uma outra ocasião, porque ele é sorrateiro. Então logo o diabo deixa Jesus, os anjos vêm e o servem. Isso mostra para nós que desertos não duram para sempre. O vale da sombra da morte sempre tem fim. A provação não é infinita. O Filho vence, não como Deus apenas, porque você poderá dizer, mas Ele é Deus. Sim, Ele é Deus e jamais deixou de ser. Ele vence não como Deus apenas, mas como homem cheio do Espírito, em perfeita obediência. Cristo venceu por nós para que nele também sejamos mais do que vencedores. Oh, meus irmãos, vocês serão tentados, você será tentada ou tentado, porque o diabo não dá trégua. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele espreita, ele persiste, ele vai e volta. Seu objetivo é minar a nossa confiança em Deus, é distorcer a palavra de Deus, é oferecer atalhos para o nosso ego. Mas você não precisa ceder. É possível vencer o tentador. Como? Vença como Jesus venceu. Não na força da carne, mas no poder do Espírito. Não na lógica do tentador, mas na verdade da palavra de Deus. Não buscando escapar da tentação, mas resistindo firmemente nela, sustentado pela graça de Deus, que se ancora na palavra de Deus. Jesus venceu não por escapar da nossa condição, mas por assumi-la em santidade. Como verdadeiro homem, foi cheio do Espírito, armado com as Escrituras, submisso ao Pai, como verdadeiro Deus, permaneceu imaculado, incorruptível, invencível. Ele venceu como Deus homem, por mim e por você. Ele nos mostra o caminho, e agora Ele caminha conosco, como nosso Senhor, nosso irmão, nosso sustentador fiel. Portanto, 3 lições. Primeira, a primeira lição deste texto para nós, meu povo, não é lute melhor, esforce-se mais. Não é esta a grande lição e a primeira lição desse texto. A primeira lição deste texto é: deixe-se encher do Espírito. Porque foi cheio do Espírito e guiado pelo Espírito e levado pelo Espírito que Jesus foi ao deserto. Na vida cristã, o primeiro chamado não é lute melhor, é deixe-se encher de mim, diz o Senhor, e eu serei por você. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque olha que interessante, Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Pois bem, na prática, Jesus mostrou para nós o que é um homem cheio do Espírito. O
O diabo questiona e ele diz 3 vezes. O diabo tenta dissimulá-lo, colocá-lo em dúvida e ele responde 3 vezes. Não com arrepios, não com Assim dizem as Escrituras. Esse é o homem cheio do Espírito. Esse é o homem guiado pelo Espírito, guiado pelas Escrituras. Não coloca o amor do Pai em dúvida. E sempre que o tentador tentar fazê-lo colocar em dúvida o amor de Deus na hora do seu maior sofrimento, você vai virar para ele pelas Escrituras e dizer: aquele que não poupou o próprio filho, porventura não me dará juntamente com ele todas as coisas. Isso é ser cheio do Espírito. Encha-se do Espírito, encha-se da palavra de Cristo. E o tentador vai chegar perto, não tem como. Mas deixa chegar. E você vai respondê-lo com a palavra. A tentação virá, o inimigo é real, ele atacará sua confiança, tentando você duvidar do cuidado de Deus. Depois, note que ele vai tentar inflar sua confiança para fazer você colocar Deus em teste. Pula, faz prova de Deus. Meu povo, quem prega isso, fala com a boca do diabo. Não somos chamados a pôr Deus à prova. Não somos chamados a pôr Deus à prova. Quem fez isso foi Satanás com Jesus no deserto. Ninguém põe Deus à prova. O diabo, então, ele vem e coloca dúvida sobre o amor de Deus. Depois ele vem e infla sua confiança, que você chama de fé, para você pôr Deus à prova. E por fim ele sugere atalhos, que cruz coisa nenhuma. Se prostrado me adorares, te darei o mundo. Ô mentiroso! É um mentiroso desde o início. Mas há uma arma eficaz, a espada da palavra de Deus. 3 vezes Jesus enfrentou o inimigo. Está escrito, está escrito, está escrito. E você também pode. Portanto, a primeira lição não é lute melhor, é deixe-se encher do Espírito. A segunda lição, espere a luta, mas exercite a espada do Espírito. E por fim, desfrute do consolo do céu e da vitória de Cristo. Porque sempre, depois da batalha, vem o consolo. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Que cena gloriosa, gente. Os céus que se abriram no Jordão agora se manifestam no deserto. O filho fiel foi honrado, por fim. Cristo vence o tentador. Ele venceu por mim e por você. E sabe o que ele faz agora? Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque foi tentado como nós. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso, nele nós temos não apenas socorro, nós temos nele compaixão. Olha que coisa maravilhosa. Porque uma coisa é um homem poderoso vir ajudar você. Porque ele pode vir e fazer isso de um modo frio, plástico, cumprindo uma obrigação. Mas não, esse não é o nosso Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, cheio de compaixão. E esta noite ele se estende a você, ele estende a mão para você. E diz: você está cansado, você está sobrecarregado, você cansou do deserto, você cansou de religião, você cansou de tentar lutar. Ele chama você. Ele chama você a se curvar, a se arrepender, a
a jogar por terra suas armas humanas, sua justiça própria. Ele chama você a confiar nele. E mais interessante, é tão mais fácil confiar em quem já esteve numa estrada antes de nós, não é verdade? Você já se pegou assim numa estrada? Para você é tudo novo, você não sabe o caminho, sabe nada, mas sabe que quem está na direção já esteve por essa estrada várias vezes antes. Jesus já esteve nesse deserto que você está várias vezes antes. E todas as vezes ele venceu. E se você nunca conseguiu vencer, quem sabe comece hoje um ponto de virada na sua vida. Deus te trouxe aqui não apenas para assistir batismo. Isso aqui não é um programa religioso. Deus te trouxe aqui com uma agenda. E a agenda é muito clara. Você será tentado. Como você resistirá? Já pensou você chegar no fim da sua vida e sofrer a pior de todas as tentações, que foi exatamente esta que o diabo começou com Jesus? Será que você é filho de Deus mesmo, como ele falou que você é? Porque olha a sua situação, olha onde você está, no deserto, passando fome. Ele te trouxe aqui. Será mesmo que ele é um pai amoroso? Já pensou você chegar ao longo da vida, depois de tantas provas, tantas lutas, duvidando do amor de Deus? Blasfemando contra Deus? Você conhece gente assim? Que duvida do amor de Deus? Que vira as costas para Deus? Talvez seja você. E nesta noite ele te chama a provar e ver que ele é muito bom. Ele enviou o seu próprio filho para vencer desertos que você não consegue vencer, para cumprir a lei de Deus que você não consegue cumprir, para ser sua justiça, para ser o seu substituto. Ele é sepultado, ele ressuscita vitorioso para sua justificação. É só você se arrepender e crer. E vocês serão tentados. E a maneira de vencer essa tentação é confiando no amor do Pai, empunhando a espada do Espírito, contando com o poder do Espírito de Deus. Oremos. Pai querido, a tua palavra é tão linda. Obrigado por Jesus Cristo, ó Filho eterno de Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, ó Senhor Jesus Cristo, por vitória tão completa, tão cabal, sobre o deserto, sobre o tentador, sobre o pecado. No alto daquela cruz. Ó Deus, obrigado, obrigado por Jesus Cristo. E que nesta noite possa haver tantos outros que talvez porventura ainda não provaram de Jesus. Ó Pai, eu oro por salvação esta noite. Eu oro por firmeza espiritual diante da tentação. Que o Senhor fortaleça cada coração para resistir ao tentador, com fé, com a palavra e no poder do Espírito Santo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, eu oro por renovação do compromisso com a Tua palavra. Que esta igreja busque viver cheia do Espírito, orientada pela palavra do Senhor, em toda decisão e circunstância. A Tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra Ti. Oro também, Senhor, por consolo e esperança aos que estão no deserto.
Que os irmãos e irmãs provados sintam o cuidado do Senhor, o consolo do céu, a presença do Cristo fiel que já venceu por eles. Que eles possam provar e ver que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.